Olá pessoal, estamos de volta aqui mais uma aula. A aula de hoje que tem como tópico probabilidades, tá? Tanto probabilidade simples como probabilidade condicional. Então esse vai ser o tópico da aula de hoje. Bom pessoal, para a gente poder trabalhar com probabilidade, a gente tem que conhecer alguns tópicos, até um pouco da parte introdutória, porque probabilidade é um ramo da matemática que calcula as chances de ocorrer um experimento, tá? Ou melhor, calcula as possibilidades, os resultados possíveis de um experimento. Logo, para compreender esse ramo, é extremamente importante conhecer suas definições mais básicas, como a fórmula para o cálculo de probabilidade em espaços amostrais equiprováveis. Por exemplo, vou dar um exemplo bem básico, o exemplo que a gente mais utiliza, que é o exemplo da moeda e o do dado também. Mas usando o exemplo da moeda, por exemplo, quando você lança uma moeda, pessoal, você está, é um evento ali, tá? Quando você lança essa moeda, você tem possibilidades, tá? Você tem resultados possíveis, ou seja, chances possíveis de ocorrer aquele experimento. Então, a probabilidade calcula essas chances possíveis, tá bom? Mas para a gente poder trabalhar com essas probabilidades, a gente precisa, ou melhor, começar a trabalhar com essas fórmulas, a gente precisa conhecer o experimento aleatório, o ponto amostral, o espaço amostral e o evento em si, tá? Também tem o espaço favorável, mas isso eu acho que se torna mais fácil de vocês entenderem no exemplo, tá? Vamos iniciar por experimento aleatório. Ele diz o seguinte: qualquer experimento cujo resultado não seja conhecido. Por exemplo, ao joga a moeda e observa a face superior, é importante saber qual das faces da moeda ficará voltada para cima, exceto no caso em que a moeda seja viciada. Ou seja, pessoal, a moeda, independente da posição que você joga ela sempre vai dar uma única face, tá? Então, é uma moedazinha simples, como a gente conhece, tá bom? Eu não conheço nenhuma moeda viciada, mas eu sei que isso é possível de acontecer. Digamos que é uma moeda que contém. Enfim, olha só, ele falou no começo que esses experimentos são situações onde a gente não pode, ou melhor, não conhece o resultado. O resultado não seja conhecido, mas a gente pode ter possibilidades de resultados. Por exemplo, quando você lança essa moeda, a gente conhece o resultado digamos que eu jogo a moeda para cima. A gente não sabe a face que vai cair voltada para cima. Então a gente não conhece o resultado, né? Mas a gente conhece os possíveis resultados, que é cara ou coroa, né? Como vocês podem ver. Então vai ser um desses dois resultados, mas a gente não sabe qual vai ser a face voltada para cima. A gente não sabe qual vai ser o resultado, mas a gente conhece. A gente, como eu falei antes, a gente pode ter um conjunto de resultados possíveis, mas o resultado de imediato a gente não conhece. A gente pode apostar, enfim. Isso é muito utilizado em jogos de azar, tá? Os conhecidos jogos de azar. Vamos falar agora de ponto amostral. Pessoal, um ponto amostral é qualquer resultado possível em um experimento aleatório. Por exemplo, no lançamento de um dado, o resultado, ou seja, pessoal, o número que aparece na face superior, voltada para cima, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Então, cada um desses números é um ponto amostral desse experimento. Ou seja, pessoal, lancei o dado, 6 resultados possíveis, né? Logo, o meu ponto amostral, o meu resultado, ou melhor, logo todos esses resultados possíveis, pegando um em um, a gente chama de ponto amostral, tá bom? É o mesmo caso da moeda. A moeda você teria quantos pontos amostrais? Dois, né? A gente não tem dois resultados possíveis. E a junção desses pontos amostrais a gente chama de espaço amostral. Ou seja, se eu pego todos os pontos amostrais, se eu pego todos eles, eu vou formar é, o, o, um experimento aleatório. Eu vou formar o espaço amostral, tá bom? Então, se eu pegar os pontos amostrais e juntar, vou formar o espaço amostral, ou seja,
todos os resultados possíveis. Até aqui embaixo, olha, no final da nossa introdução, tá falando sobre o dado, né, o lançamento de um dado. Então tá aqui, ó, todos os pontos amostrais, né, ó. Um, né, um ponto amostral, né, um resultado possível. Então tá aqui todos os pontos amostrais. Se você pegar todos os pontos amostrais, você vai chamar de espaço amostral. Pessoal, e esses pontos amostrais, a gente pode tá representando ele em forma de conjunto também, que é o que coloquei aqui embaixo, na parte da introdução, né? Eu utilizei esse conjunto representado até pela letra ômega, né? Mas eu posso usar outra letra, uma letra, por exemplo, maiúscula do alfabeto brasileiro, qualquer outra letra do alfabeto grego, né? Então, de já o espaço amostral são todos os resultados possíveis, não é isso? Lança um dado, tem quantos resultados possíveis? 6. Eu sei qual é o resultado? Não, eu sei os resultados possíveis. A gente calcula o percentual, a probabilidade, não é isso? Então vamos falar de evento. Pessoal, evento por sua vez. Evento pode conter de 0 a todos os resultados possíveis de um experimento aleatório, ou seja, o evento pode ser um conjunto vazio ou um próprio espaço amostral. Por exemplo, evento. Pessoal, o evento ele é o que a gente chama de favorável. Por exemplo, se eu lançar um dado, aí digamos que eu quero que saia número par, por exemplo. Quantos resultados possíveis eu tenho pares? 3, né? O 2, o 4 e o 6. Então eu vou ter 3 como resultado. Aí outra situação, digamos que no meu evento eu quero que saia um número menor que 7. Nas faces do dado, tem algum número igual ou maior que 7? Não, né? São todos menores. Então, nesse caso, o meu evento seria igual a 6, né? Seria todo o espaço amostral, ou seja, todos os resultados possíveis seria favorável ao meu evento, né? Se fosse um número menor que 7. Mas se fosse diferente, se o meu evento fosse um número maior que 7 no lançamento desse dado, eu teria algum resultado? Não, né? Seria zero, porque eu não tenho nenhum número maior que 7 em um dado simples, né? Comum, como a gente chama. Tá certo, pessoal? Vamos falar aqui da fórmula. Olha só, a fórmula, você tem aqui, ó, probabilidade. Aí temos aqui, ó, esse Nzinho que a gente chama de casos favoráveis, número de casos favoráveis, ou seja, a quantidade, não é por exemplo, se o nosso caso for o número 3, aí você vai colocar o número 3, não, você vai botar a quantidade de números favoráveis, ou seja, se o número 3 é favorável, você vai colocar a quantidade número, não é isso? Um algarismo no caso. E aqui embaixo a gente tem no denominador o número de casos possíveis, que é o que a gente chama de espaço amostral, tá certo? Que são todos os casos possíveis. Bom, vamos falar de probabilidade condicional? Probabilidade condicional, pessoal, é um segundo evento de um espaço amostral que ocorre em um evento depois que já tenha ocorrido o primeiro. Ou seja, acontece um evento e depois você calcula outro evento, que a gente chama de condicional, né? Condicional a um evento anterior. Aí eu tenho um exemplo, coloquei um exemplo para se tornar mais fácil para vocês entenderem. Olha, qual é a probabilidade de se sortear uma figura em um baralho de 52 cartas, sabendo que a carta sorteada é do naipe de copas? Olha só, aconteceu o primeiro evento, que foi uma carta sorteada, né? Dessa carta foi sorteada ser carta do naipe de copas. Então você tem o espaço amostral, que é 52. Dentro desse espaço amostral aconteceu o segundo evento, que são as cartas de copas. Dessas cartas de copas, a gente vai calcular a probabilidade de ser sorteada uma carta que contém uma figura. Vamos ver a resolução? Então, olha só, a fórmula é casos favoráveis e os casos possíveis. Os casos favoráveis vai ser o que a questão quer, né? A probabilidade de se sortear uma figura. Então, vão ser as figuras. Em um baralho, pessoal, as cartas que representam figuras é a dama, o valete
que é o Q, o J e o K, né? Que a gente chama de rei, dama, valete e o rei, não é isso? Então essas três cartas que a gente vai ser o que vai ser favorável para a gente. O número de casos possíveis, quando você for sortear nesse baralho, o número de cartas possíveis, número de casos possíveis, olha só. Ele disse que essa carta vai ser sorteada no naipe de copas. Pessoal, um baralho, ele possui 52 cartas. Só que duas, elas são divididas em 4 naipes. Cada naipe possui 13 cartas. Se eu vou pegar só o naipe de copas, isso quer dizer que eu tenho 13 cartas, certo? Só o naipe de copas. Então, o número de casos possíveis, que é o espaço amostral, vai ser 13. O favorável vai ser as cartas que possuem figuras. No naipe de copas, quantas cartas que possuem figuras? A dama de copas, o valete de copas e o rei de copas. Então, nesse caso, o nosso espaço favorável vai ser 3. Apliquei na nossa fórmula e fica ó, a formulazinha que a gente sabe, né? Que é o espaço favorável sobre o espaço possível, ou seja, espaço amostral, que é a mesma coisa, não confunda. Substituindo, vai dar 3 sobre 13, certo? Vamos ver o segundo exemplo. Qual é a probabilidade de obtermos um número par no lançamento de um dado? Pessoal, vou colocar aqui a fórmula de novo. Quando você lança um dado, quantos resultados possíveis? 6, não é isso? Tá aí, coloquei o conjunto aí. Desses 6 resultados possíveis, ó, espaço amostral. 6 resultados possíveis. Quantos que vão ser favoráveis? Lembrando que ele só quer o que? Os números pares. Quem são os pares? O 2, o 4 e o 6. Então, a quantidade, como eu falei ainda agora, a gente não coloca os respectivos elementos, a gente coloca a quantidade deles. Ó, espaço possível 6, espaço favorável 3. Substituindo, vai ficar 3 sobre 6. 3 sobre 6 dá para a gente simplificar. Pode dividir tudo por 3. Ó, 3 dividido para 3 vai dar 1. 6 dividido para 3 dá 2. Ou seja, dá 1 meio. Certo? Então esse é o resultado do nosso segundo exemplo. Probabilidade simples de novo. Terceiro exemplo. Considerando todos os divisores positivos do numeral 60, determine a probabilidade de escolhermos ao acaso um número primo. Pessoal, divisores do número 60 são quem? 1, 2, 3, só recapitulando, né? Divisores, ou seja, números que dividem o número 60. Aí, antes de eu falar quem são esses, já coloquei todos os divisores aí, como vocês podem ver. Vocês observam o seguinte, ele disse que determine a probabilidade de escolher ao acaso o número primo. Lembrando que esses números vão ser escolhidos de onde? Dos divisores positivos do número 60, tá? Então, os casos possíveis serão esses, ó. Todos os divisores do número 60 dão uma quantidade de 12. E o espaço favorável, como a gente viu na nossa fórmulazinha, vão ser o quê? Os números primos. Quem são os números primos? O 2, o 3, quem mais? O 5, não é isso? Então a gente tem 3 números, ou melhor, tem 3 casos favoráveis e tem 12 casos possíveis. Substituindo, vai dar um total de 3 sobre 12. Que é um número que divide 3 e 12 ao mesmo tempo, para a gente simplificar? É o próprio 3, né? 3 dividido para 3 dá 1, 12 para 3 dá 4, ou seja, dá 1 sobre 4. Ou a mesma coisa de 0,25, que é a mesma coisa de 25%. Tá bom? Exemplo de número 3. Um saco contém 8 bolas idênticas, mas com cores diferentes. 3 bolas azuis, 4 vermelhas e 1 amarela. Retire-se ao acaso uma bola. Qual a probabilidade da bola retirada ser azul? Pessoal, olha só. A gente vai fazer um sorteio, né? Vai usar essa urna. Um saco, quer dizer. Nesse saco tem 8 bolas. Então, se eu vou sortear uma, se eu vou tirar uma bola desse saco, e já eu tenho que colocar na mente, né? Na minha cabeça. Pô, tem 8 bolas ali, então eu tenho 8 possibilidades, certo? O que isso quer dizer? Eu vou ter 8 resultados possíveis, certo? Agora, quais são os favoráveis? Ele, bem no finalzinho, ele fala, né? Qual a probabilidade
da bola retirada ser azul. Então favorável vai ser azul, né? Quantas bolas azuis eu tenho, melhor? Quantas bolas favoráveis, né? 3 bolas azuis. Substituir na fórmula vai dar um total de 3 sobre 8. Não tem número inteiro que simplifica os dois ao mesmo tempo, então vou deixar só a resposta desse jeito mesmo, tá? Lembrando que vai ter questões que ele vai querer que você dê o resultado ou que você dê esse resultado em forma de porcentagem. Isso é só você dividir o valor que der, você pegar e multiplicar por 100, tá bom? Aí você achar porcentagem. Exemplo 5. Exemplo 5 ele é de probabilidade condicional. Ele diz o seguinte: em um jogo de bingo são sorteadas sem reposição, ou seja, sai uma pedra, mas não é colocada de volta no lugar, tá? Então não tem reposição. Bolas numeradas de 1 a 75. E um participante concorre com a cartela reproduzida abaixo. Diz o seguinte: qual é a probabilidade de que os 3 primeiros números sorteados estejam nessa cartela? Pessoal, olha só. Você observa que vai acontecer. Bom, vai ter-se que retirar 3 bolas, né? Então, quando acontece isso, basicamente acontece 3 eventos simultâneos, você vai multiplicá-los, tá? Então, no primeiro caso, você vai ter quantas, vamos chamar de bolas, tá? Você vai ter quantas bolas possíveis? 75, né? Não é de 1 a 75, então você vai ter 75 possíveis. Só que das 75, quantos que vão ser favoráveis a mim? Ó, quantos valores tem nessa cartela aqui, ó? 5, 5, 24, né? Então eu vou ter 25 casos, desculpa, 24 casos favoráveis e 75 possíveis, que foi o que eu utilizei. Eu já coloquei aqui, tá? Ó, primeiro sorteio, melhor, primeira bola tirada. Tem 24 possíveis, né? E 75. No segundo, você observa que você vai ter só 23. Por quê? Porque não vai sair a primeira bola sorteada, você vai marcar uma dessas 24, vai ficar só 23. Eram 75, você não tirou uma no primeiro sorteio, então ficou 74. Aí você vai ter só 23 números para marcar e 75, 74 bolas. Tirou uma, ficou 22 e automaticamente fica 73, né? Então multiplica tudo isso aí, mais o produtozinho de tudo isso aí, vai dar um total de 12.144. 144, tá certo? Sobre 405.150. Que isso aí dá um total, pessoal, quando você fizer a divisão, de 0,03, certo? Aí, como eu disse no exemplo anterior, se a gente quiser saber a porcentagem, é só multiplicar por 100, ou seja, dá um total de 3%, tá? Então, esse é o resultado. Ele tem 3% de chance de sair 3 valores consecutivos que tem na cartela dele. Olha só, pessoal. Finalizar nossa aula, eu trouxe essa artezinha aqui, ó. E aí, vocês seriam quem no desenho do Naruto? Eu acho que eu seria o... Eu esqueci o nome dele. Me ajudem, coloquem o nome aí no final e nos comentários aí para mim poder saber quem é. Vocês coloquem o nome do de matemática, coloquem com quem mais vocês se identificam aí. Quem vocês seriam? Seriam por exemplo, digamos que você gosta mais do Itachi, por exemplo. Filosofia, né? Então você seria da parte de filosofia. Tá legal? Pessoal, valeu. Forte abraço. Isso que eu tinha passado para vocês na aula de hoje. Próxima aula, resolução de questões. Valeu!